Vaishnava aqui de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura, com os significados de Sua Santidade Jayapataka Maharaj. Hoje nós vamos ter o verso 11. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Siddhanta Iti Namine Shri Varshabhanavi Devi Daitaya Kripadayi Krishna Sambandha Vigyana Daine Prabhave Namaha Kanaka Kamini Pratishta Bhagini Chadyache Yare Seita Vaishnava Seyana Sakta Sei Shuddha Bhakta Sansara Tatha Paya Parabhava. Tradução: o desejo de desfrutar de fama barata e distinção material age como uma tigresa feroz que devora a sua consciência de Krishna. Igualmente perigosos são os desejos de desfrutar de riqueza e mulheres. Aquele que transcendeu a estes dois desejos materiais através do serviço devocional é um Vaishnava de verdade. Aquele que possui essas características conscientes de Krishna está verdadeiramente desapegado da vida material. Ele é, de fato, um devoto puro do Senhor Krishna. O cativeiro material de repetidos nascimentos e mortes é facilmente derrotado por um devoto puro do Senhor como ele. Significados dados por sua divina graça, sua santidade, Jayapataka Maharaja, Shila Jayapataka Maharaja de Ki Jaya. 3 tigresas são mencionadas aqui. Primeiro, o desejo de acumular riqueza e bens materiais. Segundo, o desejo de ter uma esposa bonita, obediente, ou de se associar com mulheres bonitas. Terceiro, o desejo de alcançar importância material e posição. Nós podemos ver que esses desejos são até bem mais exacerbados, né? Muitas vezes até entre os assim chamados Vaishnavas. Por isso que esse livro, Srila Bhaktisiddhanta está falando com os devotos. Isso aqui é uma conversa toda com os devotos. Ele faz um diálogo com a própria mente dele, colocando a mente dele no lugar para exemplificar como que a mente deve ser purificada e controlada através do processo de ouvir e cantar e servir Krishna. Porque esses riscos todos que ele está tratando deles aqui são os riscos que os devotos correm, porque esse livro é um livro para os devotos, né? Então o devoto deve sempre pensar, acumular riqueza. Toda riqueza pertence a Krishna, eu tenho que usar a riqueza para Krishna, se eu já tiver. E se por acaso, por karma, elas caírem no meu colo, essas opulências, eu tenho que usar para Krishna, não posso desfrutar delas. Quanto mais ficar perdendo tempo correndo atrás de bens materiais que são temporários, né? Acabam com o corpo. Então isso é muito delicado. O devoto deve entender isso com muita introspecção, com muita seriedade. Depois a segunda tigresa.
O desejo de ter uma esposa bonita, puxa, isso aí até que não é nada. E já é maia. Ficar concentrado nisso, meditando nisso. Não, cada um faz o que tem que ser feito para Krishna e o que for para acontecer, acontece naturalmente. Se Krishna ficar satisfeito, ele satisfaz o desejo do devoto, que se tiver sincero, vai estar sempre protegido, apesar de Krishna estar satisfazendo os seus desejos. Agora, nada de mal em ter só uma esposa obediente, bonita. Agora, ou de se associar com mulheres bonitas, que Jabata Maharaj aqui nem foi tão contundente, né? Porque se associar é eufemismo, o pessoal quer ter sexo. Quer ter sexo com... porque eu faço sexo com devotas, então isso é puro. Porque aquela devotinha, porque essa devotinha... Gente, é um absurdo. Isso é um absurdo. Não é possível haver avanço nesse caminho da perfeição, no caminho da rendição a Krishna, com uma mentalidade dessas. Não tem a menor chance para alguém que está com uma mentalidade dessa associada com o devoto. E a terceira, o desejo de alcançar importância material e posição. Se tem um lugar errado para alguém querer ser um pratista, né? Ser destacado, ser bajulado, adorado, é a consciência de Krishna. É a consciência de Krishna. A consciência de Krishna menos vale mais. Quanto mais incógnito, insignificante um devoto se torna e age para Krishna seriamente com essa atitude de não ter o menor desejo de ser respeitado, ter importância dentro da sociedade, alcançar uma posição de destaque, ser presidente do templo, guru. Quanto menos se tiver esses sonhos, esses devaneios mentais, mais avanço alguém vai fazer e tudo acontecerá naturalmente. Então isso é muito sério, nós temos que ter atenção com tudo isso, porque Chaitanya Mahaprabhu, em 2 versos, ele explica tudo isso. Nadanam Najanam Sundarim Kavitam Vajagadisha Kamai Mamadjamani Jamanishwari Bhavatat Bhaktira Raitukito aí. Ó meu Senhor, não tenho desejo de acumular riquezas, nem desejo belas mulheres, nem quero ter seguidores. Meu único desejo é prestar-te serviço devocional imotivado, nascimento após nascimento. Então a gente tem um parâmetro. Esses 8 versos que o Sr. Chaitanya falou nos dão esse parâmetro. Esse é um. O outro é o Trinada Pisho Nityanata Arora Pisa Rijuna Manina Manadena Kirtaniya Sadhari. Deve-se cantar o santo nome com nada disso. Deve-se cantar o santo nome com estado de espírito humilde, julgando-se inferior à palha na rua. Deve ser mais tolerante que uma árvore, desprovido de todo sentido de falso prestígio. E deve estar pronto a oferecer todo respeito aos outros. Nesse estado de espírito, alguém se torna qualificado para cantar o santo nome constantemente, a vida inteira até a morte. Kirtaniya Sada Hari. Sada quer dizer qualificar-se. Continuando. A tigresa é famosa por ser um dos animais mais cruéis. Embora o leão seja popularmente considerado o rei dos felinos, muitos dizem que o tigre é o verdadeiro rei, pois é muito mais cruel do que o leão. Seja como for, o tigre é sem dúvida perigoso. As tigresas, em especial,
não têm compaixão. Elas sempre estão famintas e, ao descobrirem uma vítima, logo atacam. Assim, esses 3 desejos poderosos são comparados a 3 tigresas perigosas que confrontam o transcendentalista aspirante. Riqueza, mulheres e fama. Esses desejos podem devorar o serviço devocional. Exatamente como a tigresa rasga o coração da sua presa, tais desejos podem rasgar o coração do serviço devocional. Desta forma, deve-se usar de cautela. O avanço em consciência de Krishna requer renúncia a estes 3 desejos. Qualquer pessoa que abandone o desejo de realização material é um Vaishnava de verdade. A posição de um Vaishnava é extremamente elevada, pois indica uma conexão firme com a Suprema Personalidade de Deus, Vishnu, Krishna. Vaishnava é um termo descritivo que indica alguém que já está na plataforma transcendental. Uma qualificação do Vaishnava é que ele abandonou o desejo de riqueza, de gozo sexual e de importância material. Então, inadmissível isso, né? Senão, que Vaishnava? Ei, Vaishnava aqui, que tipo de Vaishnava você é? Né? Para servir a Krishna, deve-se estar qualificado como um Vaishnava. Dessa maneira, sem desistir destes desejos, ninguém pode servir a Krishna. Às vezes, uma pessoa surge aspirando à consciência de Krishna, entra na ISKCON e mostra um entusiasmo incrível para executar serviço. Ela faz com ansiedade qualquer coisa que se peça e, de maneira subserviente, pega a poeira dos pés dos Vaishnavas. Depois de um curto período de tempo, contudo, ela rouba algo e foge. Com relação a isto, Sua Divina Graça, Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada citou um velho provérbio bengali, Ati Bhakti Chorera Lakshana, ou devoção em excesso é sintoma de ladrão. Isso não é de hoje, gente. Quando o movimento começou aqui no Brasil, eu lembro desse incidente. O primeiro templo que teve no Brasil, o templo era lá na rua Bolívia, aliás, lá na rua Afrânio Peixoto, na cidade universitária. E ali foi inaugurado o templo, ali eu comecei já a visitar, conheci vários devotos ali, os que tinham na época, né? E os que foram entrando. E eu me lembro que entrou um Bhakta, um devoto, que depois foi chamado de Rapidananda, que os devotos estavam começando naquela época a fazer coleta na rua, não era nem com livro, era coleta mesmo, latinha, pedindo moeda dentro dos ônibus. E esse Rapidananda, ele entrou na tesouraria e pegou todo o Lakshmi que tinha sido coletado e sumiu com o Lakshmi. Daí vai, né? A gente já teve até uma Ibiza, que era uma van muito cobiçada na época que eu comprei como presidente do templo, lá em Santos, para os devotos fazerem Sankirtan. E o devoto que cuidava de toda a frota de carros do templo, que viajavam fazendo Sankirtan, era assim muito subserviente, muito bonzinho. Ele era um motorista de primeira e mecânico também, então ele já cuidava da manutenção de todos os carros, tínhamos vários carros nessa época. Mas, um belo dia, no final de ano, isso foi em 1991, ele aproveitou que tínhamos todos feito um Harinama na praia em Santos,
até altas horas da madrugada, todo mundo cansado. No outro dia, era ano novo, fomos para a praia jogar bola, descontrair. Os devotos todos foram, e todo mundo que estava junto, os visitantes também, que desciam para esse Harinama famoso que fazíamos nessa época lá em Santos, no final, na virada do ano. Estávamos todos na praia lá, tranquilos, nos divertindo, né? E esse devoto, esse assim chamado bom devoto, subserviente, cuidador dos carros todos, passou a mão nesse carro que tinha custado $30 mil e estava nem com um ano ainda de uso, e se mandou, e até hoje, pusemos polícia atrás, fizemos tudo que tinha que ser feito, boletim de ocorrência, avisamos a polícia rodoviária e nada. Sumiu um carro de $30 mil de Prabhupada. É assim. Então, isso aqui, Jayapataka Maharaj está explicando muito bem. Às vezes uma pessoa surge aspirando à consciência de Krishna, entra na ISKCON e mostra um entusiasmo incrível para executar serviço. Ela faz com ansiedade qualquer coisa que se peça e de maneira subserviente pega a poeira dos pés dos Vaishnavas. Depois de um curto período de tempo, contudo, ela rouba e foge. Continuando. Geralmente as pessoas têm um apego ilusório à riqueza, à vida sexual e à posição material. É de se esperar isto. Depois, quando um aspirante espiritual entra no movimento Hare Krishna, também espera-se que ele conserve algum apego grosseiro ou sutil por tais coisas. Um candidato sincero, entendendo a falsidade delas, procura renunciá-las. Ele luta contra esta ilusão ao superar seus impulsos e ao se ocupar em serviço devocional. Esse é o esforço que tem que ser feito. Sempre que sua mente promove tais ideias, ele as rejeita e fixa seus pensamentos no serviço devocional. Sem dúvida, é uma luta particularmente no começo, mas, por prosseguir, ele invoca a misericórdia do mestre espiritual e de Krishna. Assim, entende-se que um devoto novo, que parece ser completamente espontâneo, desprovido de qualquer vestígio de desejo material e proclamando sua própria pureza, seja na realidade um blefe com um motivo material perverso. A instrução de que ninguém pode se qualificar para o serviço devocional sem abandonar estes desejos ilusórios não deve desencorajar ou assustar o devoto, pois estas ambições automaticamente caem à medida que o serviço devocional amadurece. Aí sim, aí. Apegos podem perdurar, mas o devoto deve aprender a ver a inutilidade deles. Ele deve ter cautela e deve lidar com os objetos do apego de acordo com as instruções do mestre espiritual e das escrituras. A liberdade de um devoto, a liberdade de um desejo por riqueza é melhor alcançada quando se emprega a riqueza acumulada a serviço a Krishna. Para se libertar do apego a mulheres bonitas, deve-se praticar o celibato ou a vida familiar regulada, em total consciência de Krishna. Pela prática de brahmacharya, celibato completo, ou grihastha brahmacharya, celibato em vida familiar ou sexo em vida familiar apenas para a procriação, fica-se imune ao desejo comum pela vida sexual. Esta imunidade é cultivada pelo cantar em voz alta e na ocupação
no movimento de Sankirtan, na pregação da mensagem de Chaitanya Mahaprabhu e das glórias de seu santo nome, permanecendo-se na associação de devotos que estejam fixos. O desejo de ganhar a posição é sutil e está profundamente enraizado. Neste mundo material, todos estão ensinando, aliás, ansiando por ser importantes. Sua Divina Graça, Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada, destacou como até mesmo as pessoas que conduzem uma rickshaw têm sentimento de importância. Um condutor de rickshaw considera-se mais importante do que o outro, porque impulsiona seu veículo mais rápido. Outro condutor pensa que é mais importante porque recebe o mesmo dinheiro com menos trabalho. Um terceiro pensa que é o melhor porque ele ganha mais enganando os seus passageiros. Acho que é mais esperto, né? E um quarto condutor imagina-se um cantor maravilhoso, perito em executar belas melodias enquanto impulsiona seu veículo. Então, de uma forma ou de outra, todos sentem-se muito importantes. À medida que esse sentimento se expande, anseia-se pela posição de ministro, rei, guru ou o que quer que seja. Tais sentimentos expandem-se de formas diferentes de acordo com o indivíduo. Assim, neste mundo material, todos estão se acotovelando por uma posição de importância de acordo com seus próprios desejos. Todavia, a posição de um Vaishnava é a de um servo do servo do servo do Senhor. Este estado de espírito humilde de serviço, que muitas vezes é abolido, é a qualificação para ser aceito por Krishna. O devoto puro é desapegado, livre de todos os desejos acima mencionados. Esse yogi devocional não abandona os desejos simplesmente, mas oferece todos os seus desejos a Krishna. Ao abandonar os desejos mundanos, ele desenvolve desejos positivos de satisfazer aos sentidos transcendentais do Senhor Supremo, Shri Krishna. O devoto entende que Krishna é o proprietário de toda a riqueza, o desfrutador masculino de todas as trocas conjugais, o objeto perfeito em todos os relacionamentos amorosos e o pivô de toda fama e glória. Assim, o devoto fiel direciona toda a sua energia para Krishna, tirando o foco tanto de seu corpo material quanto de seu eu individual e espiritual. Ele fixa completamente sua visão no Senhor. Krishna naturalmente age em reciprocidade e glorifica seu devoto, derramando sobre ele, em abundância, presentes maravilhosos em gratidão ao seu amor. Ainda assim, o devoto não está apegado a estes presentes e esta reciprocidade o inspira cada vez mais em seu esforço intenso de oferecer tudo para Krishna. Quando o devoto tem esse desejo intenso de oferecer toda a sua opulência material para Krishna, ele torna-se espiritualizado. Isto liberta o transcendentalista do apego e ele se torna, ou melhor, ele é um devoto puro. A busca pela perfeição espiritual é como uma guerra na qual o devoto luta contra a energia ilusória. Quando o devoto torna-se desapegado e puro, a energia material se rende. Com as mãos postas, ela oferece suas reverências. Parabéns! Você
agora alcançou o sucesso da vida. Agora você tomou abrigo nos pés de lótus de Krishna. Agora fui derrotada, porque você está além do meu limite. Não mais dentro do alcance de meu ataque. Então, você venceu. Isto é exatamente como um míssil intercontinental balístico, ao penetrar no radar do inimigo e nos mísseis de defesa, que então detona o alvo e derrota o inimigo. Isso aqui é exatamente o que Krishna falou, que é a Daivi Yeshagunamai Mamamaya Durachaya. Krishna falou, minha energia usóia é tão poderosa, Arjuna, que ela é praticamente impossível de ser superada. Mamevadie prapadyante mayame tantarantite. Porém, para aquele que se rende a mim, né? Aquele que se rende a mim. Porque Maia faz isso. Quando vê que realmente tal devoto se rendeu, ela dá os parabéns para o devoto e abençoa ele no serviço devocional. Ela é facilmente superada, a energia ilusória. Então é esse o processo, se render. É assim. Minha energia ilusória é quase que impossível de ser superada. Mas para aqueles que se rendem a mim, eles transcendem, eles superam essa influência de Maya com muita facilidade. Neste mundo material, tudo tem limites. Mesmo a própria natureza material é limitada. Aquele que está situado no serviço devocional puro está além do alcance da ilusão e fora do controle da natureza material. Maya também é devota de Krishna. O dever dela é manter os criminosos na cadeia. Ela nunca liberta ninguém, a não ser que a pessoa se torne um devoto puro de Krishna. Mas quando alguém torna-se puro, Maya gentilmente aceita a derrota, pois todo o seu propósito é ajudar as pessoas a renderem-se a Krishna. Este é o sucesso de Maya. Ela também, com perícia, a entidade viva, ela mantém com perícia a entidade viva na ilusão, até que esta compreenda que é serva eterna de Krishna. Assim, prevenindo que entidades vivas criminosas criem estragos no mundo espiritual, que é completamente harmonioso. Então é por isso que só volta ao lar, de volta ao Supremo no mundo espiritual, onde não pode ter nenhum tipo de distúrbio, né? Nenhum tipo de atrapalhação, que ela mantém enquanto alguém está andando na contramão como um criminoso, preso aqui na cadeia do mundo material. Muito claro, né? Muito direto e muito importante. Shri Shri Harikata Ki Jaya. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Ki Jaya. Srila Prabhupada Ki Jaya. Japataka Maharaja Ki Jaya.